Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana, eu sou do canal Fita Criminal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu falo sobre casos criminais reais aqui no canal todas as segundas-feiras. Se inscreve no canal, para você que ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu joinha agora, logo no comecinho do vídeo, que me ajuda muito, ative o sino de notificações. O caso de hoje aconteceu na cidade de Contagem, em Minas Gerais, no ano de 2021, onde Ana Lívia Almeida Contarini, de 10 anos, e Stephanie Almeida Contarini, de 5 anos, foram espancadas e mortas pelo seu padrasto com o consentimento da sua mãe. E vamos entender um pouco mais sobre esse caso. Sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro, vinheta. Ana Lívia Almeida Contarini tinha 10 anos quando tudo aconteceu. Filha de Débora Almeida da Silva, de 31 anos, a Ana Lívia tinha um padrasto por nome Lucas Melo da Silva, de 25 anos. Eles moravam na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, em um barracão alugado. No dia 28 de agosto de 2021, no bairro Perobas, onde eles moravam, o dono de vários barracões de aluguel é informado que tem algo errado acontecendo em um de seus barracões. O dono então se dirige até esse barracão. Quando ele chega, a porta está fechada, então ele fica receoso em entrar sozinho. Ele volta e chama um amigo para que entre com ele. Como ele tinha uma chave reserva do barracão, ele entrou. Então, logo que o dono do barracão entra, junto com seu amigo, eles sentem um mau cheiro muito forte. O homem também percebeu marcas de sangue nas paredes e no banheiro. Então, ele se dirige ao quarto do casal. E quando ele chega no quarto, ele observa um saco embaixo de uma cama. O homem se aproxima mais um pouco e pôde perceber que ali era um corpo. Então, imediatamente, o dono do barracão liga para a polícia, que não demora muito para chegar até o barracão. Logo que a polícia chega, a polícia constata que realmente ali há um corpo, mas pelo estado avançado de decomposição, não dá para saber de quem é o corpo. Então, a polícia interroga o dono do barracão, perguntando quem era que morava naquele local. Então, o dono do barracão informa a polícia que havia alugado aquele barracão há poucos dias e que não sabia o nome das pessoas que moravam ali, porque tudo tinha sido feito de boca, não tinha tido nenhum tipo de documento. Eles não assinaram nenhum tipo de contrato. Eu achei um pouco estranho, né? Uma pessoa alugar um determinado local para uma família morar e não ter a documentação, o nome das pessoas, mas enfim. Provavelmente nesse lugar as coisas devem acontecer dessa forma. Então ele informa que alugou para um casal e que esse casal tinha uma filha. Então a polícia ela começa a procurar dentro da residência algum papel, alguma coisa que pudesse identificar as pessoas que moravam ali. E vasculhando dentro de um saco de lixo, eles encontraram alguns papéis. E nesses papéis tinha o nome de duas pessoas. Tinha o nome de Débora Almeida Silva e tinha o nome de Ana Lívia Almeida. Então inicia-se uma investigação para descobrir quem eram aquelas pessoas. Então, como eu já falei antes, o corpo encontrado no barracão é levado para o IML para passar por exames de necrópsia, para descobrir a causa da morte e para identificar de quem era aquele corpo. Não demora muito para o exame ficar pronto. E quando fica pronto, o legista informou que o corpo era de uma criança de 10 anos, que no corpo havia sinais de tortura, de violência sexual. Só que depois foi descartado a violência sexual. Os legistas chegaram à conclusão de que foi usado algum objeto na região íntima da menina e que também foi constatado que essa menina já vinha sido torturada há mais ou menos uma semana, porque haviam marcas no corpo da garota
garota que não eram recentes. No corpo da garota também foi encontrado perfurações feitas por arma branca, uma faca. E com todos os exames feitos, se constata também que o corpo era de Ana Lívia Almeida Contarini, de 10 anos. Então a polícia agora se concentra em encontrar a Débora, a mãe da Ana Lívia, para saber o que havia acontecido. E com o avanço das investigações, a polícia descobre que a Débora ela vivia com um homem chamado Lucas, que no caso era o padrasto de Ana Lívia. Então a polícia começa a procurar o casal. Segundo a polícia, o casal saiu do barracão sem levar nada. Então não demora muito para a polícia descobrir o nome completo do casal, que no caso é a Débora Almeida Silva e o Lucas Melo da Silva. Então a polícia começa a investigar, a fazer perguntas para familiares, para vizinhos, para conhecidos, e então a polícia chega até o Lucas. Ele foi encontrado na cidade de Sabará, uma cidade bem próxima de Contagem, onde tudo aconteceu. E não demorou muito, a Débora também foi encontrada. Ela estava na Santa Casa, na região mineira, onde estava esperando atendimento médico porque estava grávida. Então é aí que a polícia descobre que o Lucas não era o pai da Ana Lívia, que a garotinha era filha de um outro homem, de um outro relacionamento anterior da Débora. Então, como eu já falei antes, a Débora e o Lucas são levados para dar depoimento. E na delegacia, durante o depoimento, o Lucas se mostrou bastante nervoso e todo o tempo negando o que havia acontecido, dizendo que era inocente. Só que depois de algumas contradições, o Lucas acabou confessando o crime. Ele confessou que havia tirado a vida de Ana Lívia Almeida, de 10 anos. Quando o delegado perguntou para ele por que ele fez aquilo, garotinha, ele então falou que era porque recebia algumas entidades espirituais, que elas, como forma de penitência pela gravidez da Débora, haviam exigido a ele um sacrifício, que no caso era a morte da Ana Lívia Almeida, de 10 anos. Pouco tempo depois, ele mudou totalmente a sua versão. Ele falou que tudo havia acontecido por conta de uma explosão de raiva, que a Ana Lívia e a sua mãe estavam discutindo e que a garota havia empurrado a sua mãe. E ele, no momento de fúria, havia agredido a garota com socos, pontapés e que havia batido nela com o cabo de uma vassoura e teria espancado bastante a menina. Como eu já falei antes, o exame de necrópsia, ele informou que no corpo da Ana Lívia havia vários sinais de espancamento e sangramento na região íntima. Tinha também queimaduras de cigarro e que provavelmente o sangramento que Ana Lívia tinha nas suas partes íntimas tinha sido provocado que algum objeto teria sido usado para que ela tivesse tido esse tipo de sangramento na região íntima. Ela também teve traumatismo intracraniano e múltiplas fraturas. Então é a vez de Débora ser interrogada e ela se mantém o tempo todo calada a tudo que era perguntado para ela. Ela não falava uma palavra. Segundo a polícia, a Débora só começou a falar quando o Lucas Melo, o seu marido, a autorizou a falar. Então a Débora, ela confirmou no seu depoimento a discussão que havia tido com a Ana Lívia, a sua filha de 10 anos. E também confirmou o espancamento realizado pelo seu companheiro, o Lucas Melo. Ela também relatou que enquanto a menina agonizava, ela fez janta a pedido do seu companheiro e que eles haviam jantado e que a Ana Lívia havia morrido horas depois. Ela relatou que quando eles perceberam que a garota estava sem vida, fugiram só com a roupa do corpo, não levaram nada. Fugiram às pressas porque estavam com medo do tribunal do crime daquela região. Então, durante o depoimento da Débora Almeida, a polícia descobriu que ela tinha uma outra filha, Stephanie, de 5 anos, e que essa garota também não era filha do Lucas. Então, a mulher acaba confessando que a Stephanie também tinha
tinha sido vítima de um ritual religioso. Ela disse que tudo aconteceu no final de fevereiro e início de março de 2021, 6 meses antes do corpo de Ana Lívia ser encontrado. Segundo a mãe, a Débora, a Stephanie também teria sido espancada até a morte pelo seu companheiro, Lucas Melo. O crime havia acontecido em outro lugar, havia acontecido em Divinópolis, região centro-oeste de Minas Gerais. A mãe alegou que o companheiro havia tirado a vida da pequena Stephanie também a mando de entidades espirituais, já que nessa época ela estava grávida e acabou perdendo o bebê, e que a entidade havia exigido ao Lucas, como forma de penitência, a vida da Stephanie, para que uma nova gravidez acontecesse e que tivesse sucesso. Então a Débora, ela continua o seu depoimento e ela diz que depois que eles tiraram a vida da pequena Stephanie, eles voltaram para Belo Horizonte e que eles voltaram com essa garota morta. Então, em depoimento, o delegado pergunta para Débora como eles fizeram para trazer o corpo da garotinha sem vida, sem que ninguém percebesse. A Débora então falou que enrolou a garotinha em um lençol, que eles pediram um carro de aplicativo e assim parecia que a garotinha estava dormindo e que logo em seguida eles se desfizeram do corpo. Então ela, o Lucas e a Ana Lívia foram passear em Porto Seguro, na Bahia, que a Ana Lívia havia presenciado todas as agressões feitas contra a sua irmã Stephanie. O casal chegou até tirar fotos na praia, como se nada tivesse acontecido. O pai de Ana Lívia e de Stephanie também prestou depoimento e, perguntado como ele não sabia de tudo o que acontecia, o homem relatou que era proibido de ver as filhas pela Débora, que há muito tempo não as viam, e que quando ligava para falar com elas, a Débora sempre inventava alguma desculpa. Os familiares de Lucas Melo também, eles foram interrogados e, segundo alguns parentes, eles relataram que o Lucas sempre foi um homem estranho, um homem frio e violento. Segundo o delegado que cuidou no caso na época, o delegado falou que o Lucas era um homem extremamente frio e que a mãe, a Débora, ainda não tinha consciência de tudo que tinha acontecido, como se ainda não tivesse caído a ficha para ela, que ela também tinha participado de todas as agressões e maus tratos feitos contra as filhas. Era como se ela não se desse conta de que o companheiro era um ser humano e não uma entidade espiritual. O delegado, ele finalizou dizendo que a Débora, ela não queria a morte das filhas, mas que ela aceita tudo o que aconteceu. No perfil que a Débora tinha nas redes sociais, como o Instagram, ela sempre costumava postar fotos com suas filhas e fazia várias declarações de amor às filhas. Ainda conforme a polícia, o sustento da família vinha da pensão que o pai da Ana Lívia e da Stephanie dava para as meninas todos os meses e de alguns bicos que o seu padrasto fazia, e que além disso o pai das meninas havia vendido um lote e que havia repassado R$40 mil para Débora, para que ela pudesse cuidar das filhas do ex-casal. E ainda, conforme a polícia, a intenção do casal era culpar o pai biológico. O plano era confirmar que Ana Lívia estava com o pai e que havia sido entregue a Débora e ao Lucas ferida e que logo em seguida morreu. Só que, como eu já falei antes, a polícia acabou descobrindo que há meses o pai das meninas não tinha contato com elas e que de tanta resistência da Débora para que ele não visse as filhas, os avós paternos já tinham até entrado com o pedido de pegar a guarda das garotas, mas que não tinha conseguido. E quando perguntado se ele já tinha tido algum contato com o Lucas, o pai das meninas, o pai biológico das meninas falou em depoimento que ele só havia falado com o Lucas 2 vezes e que nessas 2 vezes o contato tinha sido muito conturbado. Então, no dia 31 de março de 2023, Lucas Melo e Débora Almeida da Silva foram condenados a 14 anos e 8 meses de reclusão pelos crimes de homicídio e ocultação
de cadáver. E até a data do julgamento do casal, o corpo de Stephanie ainda não havia sido encontrado. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Me fala nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso horrível e muito triste que aconteceu com essas duas garotinhas. E, mais uma vez, eu vou pedir para vocês carinhosamente que inscrevam no canal e que vocês deixem o like, que me ajuda muito. É isso, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.